Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender sobre um assunto muito interessante e importante do curso, que é sobre funções. Função nada mais é do que uma funcionalidade onde conseguimos agrupar diversos tipos de comandos e rodar diversas vezes. Ou seja, a função ela é criada para que, se você tem um código, esse código você tem que repetir ela várias vezes, então não é aconselhável você escrever todo esse código tudo na mão novamente, ok? O que a gente faz? A gente cria uma função com esse código, que a gente vai repetir ela várias vezes, e uma função. E toda vez que a gente for utilizar toda aquela lógica que a gente tem que aplicar, a gente apenas chama aquela função que vai ser executada no nosso código. Ou seja, então de vez de a gente criar a mesma lógica várias vezes, a gente cria uma função, aplica a nossa lógica dentro dessa função e chamamos essa função várias vezes. Como assim? Então vou criar aqui um arquivo, fechar o nosso arquivo while, vou criar um arquivo chamado função.py, ok? E vamos criar então a nossa função. Para criar a função em Python, nós declaramos como def, ok? Então toda vez que você vê def em Python, estamos dizendo que a gente vai criar uma função. Então eu vou criar uma função simples aqui, chamar de olá, tudo bem? Então toda a nossa função é chamada de def, ok? Então toda a nossa função começa com def e termina com abre e fecha parênteses, dois pontos, tá? Então estou criando uma função def, passando o nome para essa função que é olá, ok? Então vou dar dois pontos e agora vou colocar toda a minha lógica dentro dessa minha função aqui. Então vou apenas dar um print para me executar um comando e eu vou passar para ela, por exemplo, olá mundo. Tudo bem? Agora a gente acabou de criar então a nossa primeira função em Python. Como que faz para a gente exibir então essa nossa função? Então vou dar 3 enters, 1, 2, 3 e vou apertar a tecla de apagar para entrar para ficar na mesma raiz do que do def, tá? Lembrando que o Python trabalha com indentação, então se a gente der o enter, ficar na mesma raiz do print, ele quer dizer então que a gente está dentro da nossa função def. Então eu quero sair da minha função def, então a gente coloca na mesma raiz da palavra def. E vou então, quando executar então nosso programa aqui, eu quero que mostre o resultado da minha função olá. Como que a gente faz? É simples, é só a gente colocar o nome da nossa função. Então a gente criou a função aqui def chamada olá. Dentro dessa minha função eu tenho um print que vai mostrar então a mensagem olá mundo, e para que isso seja exibido na nossa tela, então a gente passa apenas o nome da nossa função. Então vou dar Ctrl S, vou vir aqui no arquivo função.py, botão direito, run função. Então o que aconteceu? Ele exibiu para mim então o olá mundo. Como que é fácil então trabalhar com função em Python? Se eu retirar então a nossa chamada aqui olá, executar novamente, você vai perceber que não mostrou nenhum resultado. Então toda vez que nós criamos uma função, para mostrar o resultado dessa função, nós chamamos então apenas o nome da nossa função. Ctrl S, só rodar novamente,
vai aparecer então o Olá Mundo. Vamos criar então uma nova função. Como que cria a função? Def. Agora vamos passar o nome para essa função. Então eu vou colocar números underline variadas. Abre e fecha parênteses. Então toda função tem abre e fecha parênteses, 2 pontos. E eu vou então fazer o seguinte. Eu vou utilizar o for, tá? Para pegar. Vou criar uma variável aqui antes, tá? Vou fazer o seguinte, vou pegar um valor, número mesmo, número ou valor. Ele vai receber, por exemplo, 10, ok? Então eu vou pegar esse valor do nosso número aqui. Então for número in, lembra da nossa função range, que ele então pega o número que a gente passa entre parênteses, então ele vai mostrar os números aleatoriamente, ok? Então eu vou passar de 0 a 10, tudo bem? Então o que vai acontecer? Vou dar 2 pontos, vou dar um print e vou mostrar essa minha variável número. Pronto, a minha lógica está aplicada dentro da minha função números variados. Agora então eu vou exibir o resultado da minha função. Então, números variadas, abre e fecha parênteses. Então eu vou Ctrl S para salvar, vum função, o que vai acontecer para mim? Então ele vai mostrar para mim do 0 até o 9. Ok? Então ele pegou para mim o número 10, que está contendo 10, e vai mostrar para mim do 0 até o valor 10. Beleza, pessoal? Então, tá vendo que criar função em Python é muito simples. Só você declarar a função como def e o próximo passo é então passar o nome para essa função entre parênteses. Depois do nome, passa os parênteses, 2 pontos, e tudo que tiver dentro desse bloco a gente vai executar na nossa função. Então, como que funciona a função? Então, se eu quiser repetir várias vezes essa mesma lógica, não tem necessidade de a gente criar, por exemplo, 15 vezes o mesmo for. Aí a gente cria uma função única e a gente aplica a nossa lógica e chamamos apenas a nossa função várias vezes. Beleza? Então, até a próxima aula.